Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no Código 007, você que veio aqui para edificar seu espírito, você que veio aqui para ter um bate-papo descontraído, falando sobre a palavra de Deus, aqui edifica, que fortalece, que liberta. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje eu descobri que a verdade é uma pessoa. A gente não aprende a verdade, a gente conhece a verdade. Muito forte, hein? Então, você quer saber quem é a verdade? Venha cá para o Código 007 aqui na descrição do vídeo, desse vídeo, está o link para você cair para o grupo do Telegram. Lá vai estar uma galera, lá tem mais ou menos umas 120, 118, mais ou menos, mais de 100 pessoas lá, e é disponibilizado o link para esse bate-papo aqui, edificante, que você alinha as três esferas: alma, corpo e espírito. Amém. E você vai ser edificado, você vai saber como que funciona cada uma dessas esferas. Você vai bater um papo com essa galera aqui poderosa. A gente estamos com a Ângela Rosa, a Beatriz, a Luísa Lapne e como que é o nome dela? Zanuzzi. Zanuzzi. E aqui só tá Zan para mim. E a gente vai nesse bate-papo, conhecendo as escrituras, falando sobre o livro do discípulo amado do Senhor Jesus. Nós vamos ser edificados. Aqui estamos. E aqui vai pegar fogo, hein? Com a Hoje João vai 20 hoje. pegar fogo. Hoje. Na Então, verdade, eu vou falar assim para o Alex: você já sabia que a verdade era uma palavra, porque João fala isso, você só não tinha feito o link ainda. não. Tá vendo como que é? Às vezes a gente passa várias vezes e não percebe. Hoje, uma palavra eu consegui despertar e descobrir. É E assim, aí as meninas e seus dedos de fogo, a Beatriz e a Luísa, e hoje temos a como que é o nome dela? Zanuzzi. Zanuzzi. E ela também vai tocar fogo no Zap, não, como que é? No chat, No chat, chat. No chat, chat. em inglês. Então você que está aí, não descola, já vai no banheiro agora, já pega água, já pega caderno e caneta, e você vai participar aqui. Vamos começar orando. Cor de rosa. Amém? Então vamos orar apresentando esse momento, vamos orar apresentando os pedidos de orações que aqui no grupo eles colocaram. E posso começar orando? Amém? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos perante o Senhor nesse momento para declarar, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é bom. Estamos aqui para Estamos aqui para nos reunirmos, para nos aproximarmos do Senhor, para ter uma intimidade com o Senhor, para ter uma aproximação, Senhor Deus. O Senhor disse que quando nós nos juntamos com o Senhor, nós nos tornamos um só Espírito. Então, quando nós descobrimos o Senhor e o aceitamos, nós ganhamos um Espírito, Senhor Deus. E quando o nosso Espírito se une ao seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos um só Espírito. E esse Espírito, ele vai modificando toda a nossa alma e todo o nosso corpo, assim alinhando, Senhor Deus, num único propósito, as três esferas sendo alinhadas num propósito só, Senhor Deus. E aí a mente, ela explode, ela adquire um conhecimento tamanho que você vai andar direto no Kairos. E o que são essas palavras? Continua conosco que você vai estar aprendendo, vamos estar dirigido pelo Espírito Santo, ensinando passo a passo. Ele vem nos revelando aquilo que nós precisamos saber. Então, Pai, nos colocamos perante o Senhor em gratidão por esse momento, Senhor Deus, pela vida de cada um desses que estão, pela vida de cada um daqueles que estão no grupo do Telegram, aqueles que vão entrar e aqueles que não conseguiram entrar, Pai, porque existem vários afazeres, Senhor Deus, eles têm os seus horários, o corpo muitas vezes não aguenta, Senhor Deus Todo-Poderoso, mas eles estamos aqui e apresentamos a vida de cada um deles. Apresentamos também a cada um dos pedidos de orações que lá estão, Senhor Deus, e agradecemos pelos milagres que cremos, Senhor Deus, que já aconteceu, assim como aconteceu na minha vida, assim como aconteceu na vida de muitos que contaram, Senhor Deus,
os seus testemunhos, pelos os milagres assim realizados, Senhor Deus. Nós apresentamos a cada um deles, crendo que cada um daqueles que pediram, Senhor Deus, o Senhor já está operando, o Senhor já está movendo o céu e a terra, Senhor Deus, para que se cumpra aquilo, Senhor Deus Todo-Poderoso, com o que foi colocado. Então, apresentamos a cada um deles declarando abençoado já, se houver algum mal, uma força contrária, algo que precisa de uma posição nossa, eu amarro, eu repreendo, eu anulo, em o nome do Senhor Jesus. Todo mal sai, vai embora em nome do Senhor Jesus, porque nós entendemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que existem coisas que somos nós que precisamos fazer. E se for esse o que está precisando para ocorrer, o milagre, Senhor Deus, da nossa parte já está feito, Senhor Deus. E se tiver algo que nós não estamos fazendo, que o Senhor venha nos mostrar, venha nos dar, que vamos sim cumprir, e aí fica tudo alinhado e o milagre acontece, Senhor Deus. Apresentamos a cada um. Nesse momento, estamos aqui, que o Senhor dirija esse bate-papo, que o Senhor guie-nos na Tua palavra, com o Espírito Santo de Deus, é o que nós te pedimos e agradecemos desde já, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém, amém? Amém, amém. Vamos lá, Então vamos lá. família ouvinte, que o Espírito Santo seja muito bem-vindo. Já que a gente não pode cantar mais, né, A gente não pode pôr a música, mas a gente pode cantar. Vem, Espírito Santo, eu quero viver algo novo. É agora, é agora. Quero viver algo novo. Isso a gente pode cantar porque a gente sabe que a gente pode viver o novo, porque Jesus não ficou no túmulo. Jesus não Ei, está lá. Jesus não está no sepulcro. Então, por essa certeza, nós podemos viver o novo. E o Alex gosta de uma outra parte, né? Vem me visitar hoje aqui. é o começo dela para mim, é muito forte. Hoje aqui. Me ajuda aí, Quero porque eu não lembro. conhecer, Mas quero conhecer mais de ti, Espírito Espírito vem. vem, Espírito Então, vem, Espírito Santo. eita, Jesus. Ele lança fora todo medo e faz o novo aparecer e prevalecer, alguma coisa assim. Gente, eu sei cantar, se eu tiver que falar, quando eu tenho que falar, não vai. Mas cantando, acompanhando, vai. Mas vamos lá, ele não é um capítulo longo, acho que 31 versículos, dá para ler? Pode ser? Pode, vamos lá. Jesus não está no sepulcro. Ele tem os seus paralelos em Mateus, Marcos e Lucas. Esse você pode achar nos 4 evangelhos. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: Eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegando Simão Pedro, que vinha logo atrás dele, Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas estava dobrado à parte. Guarda isso aí. Então o outro discípulo que chegara primeiro no sepulcro também entrou, e este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro
e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Guarda essa informação aí também. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que está chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu os tiraste daqui, diz-me onde colocaste, e eu o levarei. Então Jesus a chamou: Maria. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone, o que quer dizer mestre? Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai e ao encontrar os meus irmãos, diz-lhe: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos ficaram muito alegres ao verem Jesus. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhes-ão mantidos. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhe: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas um crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Verdadeiramente Jesus realizou verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos milagres que não estão escritos nesse livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém e amém. Amém e amém. Amém, amém. Forte, né? Essa partezinha, o Ângelo, no finalzinho, a gente vai lá para o início, mas só para comentar aqui, eu estava vendo, aqui ele fala que outros sinais que não estão escritos nesse livro. Deixa eu ver, né? Aqui. Tem uma versão Jesus que cruz. tem uma versão que fala que tem muitos livros, mas que todos os livros da Terra não seriam suficientes para escrever tudo que Jesus fez. Então, isso daí, olha só, isso daí me deu um estralo. Eu estava na igreja e, e eu estava ouvindo o rapaz orar e isso veio na minha mente. E
que todos esses livros, se fosse escrever, não caberia. Então, quem que escreve ele hoje? Somos nós. Esses livros que nós lemos, são vários desses que são ditos e eles escrevem e aí nós lemos agora. Através desse, por exemplo, o poder do subconsciente. Eu falei, nossa, isso aqui, o Kairos desceu o cara aqui e falou. Porque não tem como. É muito cristocêntrico É fazer que nem você. cristocêntrico, né? É cristocêntrico, é o estudo, né? Quando a gente fala que a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia de maneira cristocêntrica, mas, como eu digo, não existe coincidências, é só Jesuscidências. Não tem Só como. Jesuscidências. Então, esse é um dos. Mas você lê, por exemplo, Pense em Riqueza, é a Bíblia, o cara estava no Kairos para escrever aquilo ali. Não tem como, não tá? É muita coisa que ele recebeu do Kairos, né? Mas por quê? Porque eles estão se baseando em princípios. É tudo baseado em princípios. Tudo está aqui. Tá Não ligado, tem né? como sair daqui. Se a gente for. Tudo está na Bíblia. E tudo que o inimigo faz é uma cópia para tentar acopiar e afrontar, porque ele queria ser igual a Deus. Então a gente vê muitas coisas hoje sendo criadas e falar para confundir, mas tudo que é de Deus traz clareza. Você vê cada livro desse que a gente lê, porque sim, nós somos abençoados, porque eu passo todos eles pelo crivo da palavra de Deus. Mesmo que eu leia coisas assim, o que eu vou deixar entrar? O que eu vejo que tem base em princípios da palavra de Deus. Então, todo filtro para a gente é a palavra de Deus. É lindo porque a gente tem essa base e dá para ouvir, porque eu também converso com pessoas que leem e se confundem todas. Então, o que faz a diferença enquanto a gente lê e que outra pessoa lê e que nós tiramos conclusões tão diferentes? A palavra de É, Deus. E o Espírito então, Santo em nós. É ele que nos revela, é ele que mostra. E lembra que eu sempre falo que o Espírito Santo vai sempre revelar Cristo em nós, vai formar Cristo em nós. E então é bem isso. Você citou vários livros que para nossa bênção, mas quando passados pelo filtro da palavra de Deus. Então a gente volta para a palavra de Deus, porque se a gente não passar pelo filtro da palavra de Deus, eu já vi gente se confundindo muito com os mesmos livros. Então, para nós, tudo vira bênção, parece que tudo brilha, tudo salta aos porque olhos. é Porque, porque a gente põe Cristo. porque a gente vê Cristo em tudo. Porque a gente vê Ó, os princípios, a gente vê não só a leitura da Bíblia através de Cristo, mas tudo o que a gente vai fazer e ver, o filtro é Cristo. um livro, se você não tiver Cristo como base, você confunde, é aquele O Segredo. Ah, sim. Ele ele mostra assim muita coisa, só que qual é assim, o que eu não gostei? Porque assim, não é que eu gostei, o que eu gosto e o que eu não gosto não quer dizer nada. O que eu vi é que é o seguinte, ele tira o foco de Cristo. Então isso tipo, É. para mim, ouvir tudo e reter o que é bom com base em Cristo. Tipo assim, depende da pessoa que lê, Uhum. vai dar uma bagunçada na cabeça. Então, ó, você que está assistindo isso depois, pega o código. Você quer saber o que é verdadeiro, o que não é? Ou quando a gente aqui não fala nome de religião, a gente não fala nome de placa, porque aqui a gente fala sobre Cristo. Nós somos cristocêntricos. Então, tudo que tira Cristo do foco, tudo que põe alguma outra coisa ou tenta deturpar a visão de Cristo sendo o centro de todas as coisas, sendo suficiente, então, já pode jogar fora, tipo, descartar porque não é verdadeiro. Porque Jesus é a verdade. Jesus é a vida e ele é o único caminho. Então, tudo que você for ler, tudo que você for assistir, tudo que você for ver, ouvir, filtra através da palavra de Deus, através de Cristo. Se Cristo não for o centro, isso não é verdadeiro. Porque ele é a verdade. E, como o Alex começou já falando, que a verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa,
é a pessoa de Jesus. Ele fala, eu sou. Então, nós estudamos isso lá em João 14, 6, e ele fala, eu sou. E o tempo todo Jesus está se apresentando como eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a palavra, o verbo vivo, o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus. Ele é antes de tudo, sem ele nada do que foi feito se faria, está no João 1:3. Então a gente começou João falando já sobre isso, e a gente vê que o tempo todo a gente volta para ele. Cristo é o centro. E a gente vê depois Colossenses, ele apresenta Jesus como a primazia de Cristo, é apresentada em Colossenses, e a supremacia de Cristo é apresentada em Hebreus. Então, a gente vê que cada livro tem o seu tema, e aqui a gente está estudando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, mas o Cordeiro não é só o Cordeiro, é o Cordeiro Santo, perfeito, ele é a palavra, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o único caminho, ele é o entendimento. Na leitura, se você tirar o foco de Cristo, as pessoas, por que as pessoas não entendem quando leem a Bíblia, né, Alex? E a gente sempre fala, Verdade. tirou os olhos de Cristo, você vai ler mais um livro, vai ser mais um conhecimento para você. Mas quando você procurar Cristo em tudo, você vai ter revelações lindas da palavra de Deus. Lindas. E aqui, quando eu falei para vocês, guarda isso aqui que eu estou lendo, porque é muito lindo quando você vê. Tudo na Bíblia tem um significado. Nada está na Bíblia por acaso. Então, o que a gente tem que fazer? Extrair os códigos. E aqui a gente tem feito isso, né, Alex? Verdade. É tanto que quando você pega genealogia que fala Genealogia. de Adão, não sei se você chegou a ver hoje. Não vi hoje, mas eu conhecia já. Meu Deus, é uma mensagem e você fala assim, o que tem a ver todo mundo puro? Tipo, ninguém sabe, enfim. E é muito Tá tudo lá. poderoso. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Então, tudo está na Bíblia. Por isso que eu falo, desde o início, né, eu entrei aqui, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas falando, eu estou procurando o significado das palavras. Eu fiquei muito feliz que a Andréia me marcou lá, que está estudando com uma Bíblia, ela postou a foto com a Bíblia nova dela, me marcou. Então, eu falo assim, eu fico muito feliz porque é despertar nas pessoas o desejo de estudar a Bíblia. A Bíblia é um livro cheio de códigos, cheio de riqueza para a gente tirar. Mas o que acontece? É mais fácil ouvir o que as outras pessoas falam ao invés de investigar. Eu já falei várias vezes aqui, continuo falando. Gente, questiona. Quando eu sou questionada, eu amo. Porque eu vou ter que... Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu falo, vou estudar. Então, eu sempre vou ser expandida, né? Com as perguntas, com as dúvidas. Eu sempre vou ser expandida. Pode falar, Verdade. Alex. Não, é isso que você está falando, é muito poderoso, porque a gente, o nosso cérebro, ele já espelha, ele já tem, é algo do cérebro, ele espelha tudo que está em sua volta. Por isso que da onde vem aquela história lá que nós somos a média dos 5 mais próximos. Por quê? Porque o nosso cérebro tem esse espelhamento. Então, tipo assim, quando você tem pessoas como essas aqui na sala, a gente chega lá no mesmo nível. É por isso que eu estou aqui todo dia. É por isso que tá tudo. Eu gostaria de estar todo dia, mas assim, tem dia que não dá. Mas eu me cerco. A Zanus é do outro grupo de mulheres que eu falo que a gente faz parte, que eu sempre comento também, que a gente está estudando, está sempre juntas, sempre com pessoas que possam nos expandir. A gente está sempre com pessoas que a gente pode ser expandido, porque senão a gente fica na zona do conforto, zona de conforto ninguém cresce. É A verdade. borboleta precisa sair do casulo, ela precisa fazer muita força. Então, aqui a gente está sendo expandido todo dia a gente está aprendendo. Hoje está faltando várias pessoas que eu acho que eles ainda vão entrar, ou se não, não sei se vão entrar ou não. Tem o Bruno, que tem uma parte da cultura. O Bruno tem cultura porque ele vem da parte judaica. Aí a gente pega
as meninas aqui do chat escrevendo, aí a gente pega o Léo, que vem lá, tá lá na Califórnia, pega a Val, que está na Itália há muito tempo, aí o Ado, que está tá no começo, então essa sede. E é tão gostoso ver as meninas, a Luísa, a gente já conversou também, a Bia, a gente descobriu que é da mesma igreja aqui. Então eu falo, gente, como Deus faz conexões, pessoas que talvez eu nunca conheceria. E Deus liga. Então, temos sim algo em comum para Deus estar ligando pessoas. Por quê? Então, tem pessoas que estão nos ouvindo aí e amanhã tem culto, mas amanhã eu não posso ir, porque eu dou aula, então eu só domingo eu estou lá. E então é muito bom quando a gente vê que sempre o outro tem um pedacinho nosso. A multiforme sabedoria de Deus é revelada assim. Ninguém detém toda a revelação. Eu não detenho toda a revelação. Eu preciso aprender com o outro. Eu preciso me expandir com o outro. Então, eu não tenho toda a revelação. Eu aprendi isso com o pastor Eduardo Reis. Ele sempre falou isso. Ele falou: olha, eu não posso dizer que tudo aquilo que eu falo que eu tenho é o fim em tudo, porque eu não tenho toda a revelação. Por isso eu preciso estar em contato com outras partes do corpo. Que cada parte do corpo exerce a sua função. E voltando aqui, né, para João, senão a gente vai divagando e não volta para João. É interessante porque ele começa aqui, porque foi no primeiro dia da semana, ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda escuro, fechou um ciclo e começou outro. Então, um ciclo se fechou, foram 6 dias da criação, o 7º de descanso, e depois começou um outro ciclo, começou um outro primeiro, como se Jesus estivesse falando, está começando de novo. Então, foi no primeiro dia da semana, amanhecer do primeiro dia da semana. Há uma discussão se é sábado, se você tem que guardar sábado, nós não vamos entrar nisso. Mas sim, o sábado era guardado antes de Jesus. Mas aqui a gente guarda o princípio, porque Jesus estava mostrando, começou de novo. É um novo ciclo. É como se ele tivesse esperado fechar um ciclo e iniciado outro. Então, quando a gente pensa no primeiro dia da semana, a gente pensa em novidade. Infelizmente, o brasileiro olha depois a segunda. Por que chama segunda, né? Por que será? Por que será que é segunda? Porque não é o primeiro, né? Então, muitas pessoas olham para a segunda. Ai, gente, outra segunda. Gente, segunda é uma benção, renovou o ciclo. Começou no primeiro, renovou um novo ciclo. É uma nova oportunidade, uma nova. Sabe, Ângela, Muda sem tudo querer, quando você. Pode falar que sem que estou querer aqui cortar aí. invadindo. Eu que invadi o seu hoje aqui. Não, olha só, é tanto que, como a Bíblia fala que Deus ele ama a primícia, né? Então, olha só, domingo, primeiro dia, é o dia que você, digamos assim, você vai buscar ele, vamos dizer, no tempo. Às vezes o pessoal vai pela internet, que hoje está, como ainda tem vários lugares que está restrito, então, domingo, primeiro dia. Sim, Quando o primeiro eu dia é o gosto de domingo. ir, eu gosto de ir no primeiro dia, domingo, nas primeiras horas do dia, que tipo, o culto quando começa de manhã, Uhum. eu gosto de ir. Por quê? Porque já enquadra isso aí que você acabou de falar. Domingo, primeiro dia, Deus ele ama a primícia e nós chegamos nas primeiras horas do dia. Então, isso é muito legal. Primícias, o primeiro dia é o domingo, né? A gente vê que Jesus completou o ciclo, fechou o ciclo, né? E ressuscitou no primeiro dia, que é o domingo. Então a gente guarda, o princípio é guardar um dia, é guardar um dia para o Senhor, porque o corpo precisa de um dia de descanso, a mente precisa de um dia de descanso. Então, se a gente negligencia esse princípio, o corpo sofre, o emocional sofre. Eu não eu negligenciei por um tempo aí eu vi que não pode, a gente tem que guardar um dia, a gente tem que guardar. Não sei, tem pessoas que trabalham outros dias, mas guarde um dia princípio.
E eu acho muito interessante que a primeira pessoa que viu Jesus foi quem? Ó, hoje você está em minoria aqui, Alex. Então foram É, as mulheres. Por quê, gente? Eu falo assim, Jesus é tão lindo que ele incluiu as mulheres, que nem contadas eram. Ele se dirigiu a elas, não como uma pessoa diferente, mas como uma pessoa. Então, Jesus amou as mulheres. Quando tem pessoas que falam que a Bíblia é machista, que a Bíblia. Mentira, tá? Contaram mentira para você. Ela não é. eu não Porque vou te enganar, né? eu não O vou te Bruno. enganar, não vou te enganar, não. Contaram mentira para você. Jesus foi a pessoa que mais incluiu mulheres, crianças, ou seja, os improváveis, os rejeitados. As mulheres e crianças não eram nem contados na genealogia. Eles não eram nem contados como quantidade de pessoas. Jesus se dirigiu às mulheres. Jesus foi mudou o curso. A gente já passou sobre isso para encontrar uma mulher em Samaria. Ele falou porque era necessário passar por Samaria. Jesus se dirigiu quando era para a adúltera ser apedrejada. Ele falou: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quem pode pegar uma pedra na mão para atirar contra alguém? Ninguém. Ninguém pode. Quem nunca, né? É interessante que nessa passagem fala que dos mais velhos até os mais novos, todos foram largando as pedras. Por que os mais velhos? Porque eles já viveram, a gente já viveu mais, já passou por mais coisas e sabe, a gente sabe que a gente não é perfeito. Quanto mais passa, mais a gente vê que, gente, perfeito só Jesus. Eu falo, olhar para mim, eu quero, eu assim, vivo para ser cada dia mais parecida com Ele, mas eu vou falhar. O único que não vai falhar com você é Ele. Então, o meu dia a dia é querer ser mais e mais parecida com Ele, mas eu vou falhar. E é interessante aqui, a primeira que foi, né? Maria Madalena foi ao sepulcro. Maria Madalena é aquela que tinha saído 7 demônios. Ela foi ao sepulcro. Aí ela viu que a pedra estava retirada, foi e chamou. E chamou os discípulos. Só 2 vieram. Só Pedro e João. E eles vieram correndo. João, eu creio que por respeito, por temor, não entrou e Pedro entrou. Então a gente vê quem Pedro foi era mais ousado, né? anunciar. Talvez se fosse um homem, o homem não iria correndo anunciar. A mulher foi correndo anunciar o que ela tinha visto. Então, tem características das mulheres que são bênção. Então, a gente vê muitas características como se fossem ruins. A mulher fala muito, a mulher fala mais que o homem. Deus fez a gente assim, gente, desculpa. O, Problema, o ó, pessoal, assim, ó. o Ângela, o pessoal fala assim, o pessoal fala assim, por que será que Jesus apareceu primeiro para uma mulher? Porque ela ia falar para todo mundo. Já Porque ouviu o pessoal falando assim? eu já ouvi que virou piada, assim, mas vamos trazer para o lado bom. É uma Sim, característica boa, porque se com fosse certeza. talvez um outro discípulo, não teria ido correndo anunciar, não teria ido falar. Então, E não era essa a intenção, né? não, a intenção dela não foi, mas foi Jesus sabia. Lembra da mulher samaritana que foi marcado latitude e longitude? Foi marcado com a pessoa certa. Sim, foi com a latitude e longitude com a pessoa certa. O Bruno contou um pouquinho para a gente da cultura, que até hoje ela é conhecida lá. Então, tudo tem um porquê. As pessoas transformam em piada por não entender. Sim, mas é uma característica das mulheres, as mulheres falam mais. Isso não é ruim. Olha aqui, hoje nós estamos em maioria de mulheres, guerreiras participando, porque as mulheres E querem. outra, Ângela, e outra coisa, não foi por acaso. Não, Não foi por acaso. Tipo nada assim, é. eles brincam tudo, faz sentido, faz, mas não foi por acaso. Uh-uh. Assim como tudo na Bíblia não é por acaso. Nada está ali por acaso.
Nada está ali por acaso. E aí, outra coisa que eu quero, seguindo ali, que eu falei para vocês guardarem, ambos corriam juntos, entretanto, eles entraram e viram as faixas de linho. Eles viram lá as faixas de linho, era um linho fino que envolvia o corpo. E esse linho fino também, ele tinha muita, que a gente viu que Nicodemos doou 34 quilos de mirra e aloés. Então, tudo isso estava envolvendo nesse tecido de linho, e envolvia, porque foi a purificação do corpo. E a gente vê que, mais uma vez, esses foram deixados no sepulcro, como velho. Esse é o velho. E Jesus se ressuscitou o novo. E eu acho que comentei aqui já, mas hoje realmente no texto, porque eu falei para vocês guardarem isso, no versículo 7, bem como o lenço que estiver em volta da cabeça de Jesus, que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Isso aqui eu só fui entender quando eu entendi um pouquinho da cultura judaica. Isso Então aqui, vai lá, passa para nós. passa lá. Isso aqui é lindo, gente, é lindo. Porque a cultura judaica, quando o Senhor, porque é muito normal eles terem servos na casa. E quando acontecia alguma coisa, o Senhor saía da mesa e jogava o guardanapo, vamos dizer assim, o guardanapo ou o tecido que ele estava usando para limpar, vamos chamar de guardanapo, quando ele levantava e jogava, quer dizer, terminei, não vou voltar. Quando o Senhor levantava e dobrava o guardanapo, ele queria dizer para os servos: eu vou voltar, pode esperar. Então, olha a mensagem que Jesus deixou aqui, gente. Na cultura, olha que coisa linda, porque tá. E a Bíblia é muito clara em salientar isso. Não esqueçam que eles eram judeus. Então, se eles chamaram atenção para esse fato não pode passar desapercebido para nós. E passou desapercebido por mim por muitos anos. Mas quando eu entendi a cultura, esse versículo fez muito sentido para mim. E bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então, Jesus teve o cuidado de dobrar o tecido que envolvia o seu rosto, dobrado à parte, e não jogado. Eu imagino que... Eu não sei como que estava, mas eu imagino que o lençol de linho, as outras faixas de linho, tivessem deixadas só. Mas ele teve o cuidado de dobrar o tecido que envolvia a face e deixar de lado. Qual a mensagem que ele estava passando ali para a cultura judaica? Eu vou voltar. Está dobrado porque eu não terminei, eu vou voltar. Então, em um lençol dobrado, gente, uma parte dobrada, tem muito código. Como que a gente pode deixar passar alguma coisa daqui? Uma partezinha dobrada à parte. Ele está dizendo para a gente, olha, eu não terminei, eu vou voltar. Lembra que foram só 69 semanas. Aí abriu o tempo da graça, o tempo da igreja é o nosso tempo, nós estamos vivendo a era da graça. Quando acabar essa era da graça, nós vamos viver a última semana, que são a 70ª semana de Daniel. A gente está vendo essa semana lá no Apocalipse, né, com o pastor Eduardo Reis, e isso é muito claro, porque ele está falando, olha, eu não terminei, eu vou voltar. E esse recado para os judeus era muito claro. O código do tecido é novo. Foi novo para mim quando eu vi também, porque é cultura. Então a gente tem que entender um pouquinho da cultura. Por isso que a gente, quando lê a Bíblia, a gente sempre tem que fazer perguntas para ela. Por que esse lençol foi deixado de lado?
E aí, avançando um pouquinho, contudo, eles ainda não haviam entendido de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E aí, lá no 11, por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. E enquanto chorava, inclinou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu o quê? 2 anos. Aonde? Lá dentro. Lá dentro, mas qual a posição dele que eles estavam? Um estava na cabeça e outro estava nos pés. Um na cabeceira e um outro nos pés. O que a Bíblia fala sobre Jesus? Que ele é a propiciação. Lembra como era o propiciatório? Lembra como era o propiciatório? Refresca aí. Era uma tampa de ouro, era uma caixa toda de ouro. Dentro tinha a vara de Arão, o maná e as tábuas da lei. Aí vinha uma tampa maciça de ouro com 2 anjos que ficavam um de frente para o outro. Isso era Essa é a Arca da Aliança, né? a Arca da Aliança. Propiciatório. Aqui eu vou entrar um pouquinho aí para vocês entenderem o que é essa cena. Vai lá. O que era o propiciatório? O que era essa Arca da Aliança? Dentro da Arca da Aliança tinha coisas O que propiciatório e a Arca da Aliança é a mesma é a coisa. mesma coisa, mas Tá. propiciatório é a tampa. Da Arca. Propiciatório é a tampa da arca. Tá, os Certo. nomes Vai são falando. complicados, mas eu vou explicar, calma aí. A arca, dentro dela tinha a vara de Arão. Por quê? Quando ele duvidou e Jesus e Deus fez florescer, fez da fruta da amêndoa, se eu não me engano, acho que era amêndoa. Não vou lembrar exatamente o que era, mas Deus fez florescer. Quando o povo reclamou, murmurou no deserto, Deus fez cair o maná. Deus trouxe a comida, né, para eles. Quando eles falaram, quando era para o povo todo ter ido, porque Deus queria relacionamento com eles. Deus sempre quer relacionamento conosco. Mas o povo teve um medo que não era o medo que era para ter, e eles falaram para Moisés: vai você, tudo que Deus mandar, nós faremos. Eles pediram a lei. Então, são 3 desobediências do povo que, como memorial, estavam dentro da arca. Então, dentro da Arca da Aliança estavam essas 3 desobediências do povo. E aí vinha a tampa completamente de ouro. Ouro significa a glória de Deus. Mas para que Deus não visse, como se Deus não olhasse para dentro e visse o pecado do povo ali dentro, porque foram 3 momentos de rebeldia, desobediência do povo para Deus, ele instruiu como seria o sacrifício anual e que o sangue deveria ser derramado sobre a tampa, que se chama propiciatório. Então, esse sangue derramado sobre a tampa é chamado de propiciação. Por quê? O que significava esse sangue sendo aspergido, sendo derramado na tampa? Significava que Deus, ao olhar para isso ficava no, lembra que isso ficava no Santo dos Santos. Deus, ao olhar para a Arca da Aliança, ele via a aliança, mas o sangue, ele via o sangue, cobria, ele não via o que estava dentro. Por isso que tinha a instrução de fazer os sacrifícios anuais e só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos e todo esse ritual acontecia, mas por quê? Porque com o sangue aspergido, Deus, ao olhar, não via os pecados, não via a rebelião do povo, não via a desobediência, mas via o sangue. Agora faz sentido quando a gente olha para Jesus e vê que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sangue de Jesus foi derramado como propiciação. Então,
quando ele é colocado, né, toda a preparação, ele esvaiu todo o seu sangue por nós. E a gente vê agora os dois anjos na pedra, ali é uma pedra, né, porque era um sepulcro de pedra. A gente vê ali o simbolismo da Arca da Aliança, uma nova aliança agora no meu sangue, Jesus disse. Que demais, hein? Jesus disse que ele veio para trazer a nova aliança. Que aliança? Aliança no seu sangue. Então, essa propiciação de Jesus, foi única, não preciso de outra mais. Por isso que hoje não tem mais sacrifício, eu não preciso mais do sacrifício. E quando eu me escondo debaixo desse sangue, Deus, ao olhar para a minha vida, ele não vê mais os meus pecados, mas ele vê o sangue que me cobre. Ele vê o sangue. E os dois anjos testemunham. Sempre era um de frente para o outro. Por que está um na cabeceira e outro nos pés? Esse aqui foi uma curiosidade que eu tive muito tempo, eu fiquei estudando, porque eu queria entender o que era isso. Por quê? Por que um anjo na cabeça e outros no pé? Por que a Bíblia faz questão de mostrar os detalhes para a gente? Porque Deus se agrada em revelar o que está oculto. Por que está oculto? Não que esteja oculto, mas se a gente estudar, a gente vai descobrir o significado, porque tudo está na Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Ô, Ângela, na realidade não está oculto, né? Está aí. A gente que não está enxergando. Na verdade, a gente tem que estudar um pouquinho. E às vezes assim, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas está lá, em Levíticos, lá, quando Deus fala, quando Deus já instrui, institui como seria o culto, como seria o formato da Arca da Aliança, qual o simbolismo, tá tudo, Jesus está em tudo. Jesus está em tudo. Você começa a ler uma outra Bíblia, parece que eu estou lendo outra Bíblia quando eu começo a ler buscando Jesus em tudo. Jesus está lá. Jesus é o cordeiro o cordeiro que foi morto lá em Gênesis 3. Jesus é o cordeiro. Quem é o cordeiro que faz? Então a gente vê que Jesus está em tudo. É por isso, Ângela, que quando Deus olha para a gente, e claro, depois que a gente aceita Cristo, quando ele olha para a gente, ele não vê a gente, ele vê Jesus, Ele vê o sangue. o sangue. Ele vê porque Jesus foi a propiciação. É o sangue. O que é propiciação? Lembra lá? É o sangue derramado sobre o propiciatório, porque era assim que Deus não via o que estava Estava dentro. embaixo. Porque se Deus visse o que estava embaixo, Deus é um Deus 100% santo e 100% justo. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A Bíblia diz isso. E Deus se ira sim contra o pecado. Então, como que pode um Deus justo, santo, que se ira contra o pecado, permitir que eu chegue à presença dele? Porque lá no Velho Testamento já foi anunciado o caminho, que seria através dos sacrifícios, seria através do derramamento de sangue ali, que teria de animais, mas o sangue de animais era feito todo ano. Então, quando Jesus veio, ele derramou o seu sangue de uma vez por todas. Por isso que o tema de João é isso, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele é a paz. Jesus é a nossa paz com Deus. Porque Deus se ira contra o pecado, sim. A ideia do... Porque o que é pecado? A gente já estudou lá em João. João 16 ou 14, agora eu não vou lembrar. Que fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o pecado é não crerem em mim, Jesus fala. Então, a incredulidade é pecado. Não crer em Jesus é pecado. Então, a gente vê que Deus se ira sim contra o pecado. Qual é a única maneira de nós termos paz com Deus? Através do sangue de Jesus, através da propiciação do sangue que cobre o pecado, para que Deus não enxergue. Por quê? Quer dizer que ele vai fazer vista grossa para o pecado agora?
Não, quer dizer que ele nos ama tanto e nos quer do jeito que nós estamos, mas ele nos ama mais ainda para não nos deixar como estamos. Aí entra, ó, sempre eu falo das 3 esferas aqui. A salvação é instantânea. É você crer e trocar de lugar. Eu já passei o filminho para vocês da troca da ovelha, o que significa o que eu estou falando. Depois eu posso passar de novo esse filminho da ovelha, da troca da ovelha, porque significa isso, é instantâneo. Eu troquei de lugar. O meu pecado passa para o Cordeiro. Lembra que o Cordeiro Santo de Deus, quando eu reconheço que ele é santo, puro, e que eu sim sou pecadora, e eu transfiro o meu pecado para ele, mas eu recebo instantaneamente a justiça dele em mim. Então eu sou justificado dos meus pecados e sou salvo. Só que eu ainda tenho uma alma e tenho um corpo. O corpo, Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu tenho uma alma. A alma é onde estão as minhas emoções, é onde estão minhas memórias, aonde a gente fala que é um iceberg, né? Que o que a gente lembra do consciente é só uma pontinha do iceberg, está muita coisa no nosso subconsciente, que todas as nossas memórias ficaram guardadas lá, desde a nossa concepção até hoje, coisas boas e coisas ruins, está tudo aqui. Então, quanto mais nós nos conhecemos a Deus, conhecemos o plano de Deus para as nossas vidas, mais nós vamos aproximando esta alma do espírito. E quanto mais nós aproximamos, esse é o processo que a gente chama de santificação. Isso é responsabilidade nossa também, através das nossas decisões e a nossa resposta ao que nós aprendemos. Então, nós respondemos aquilo que nós temos aprendido. Por que a obrigação? Não, porque a gente ama tanto, porque a gente descobriu que a gente foi amado, mesmo sem merecer, a gente foi tão amado, que a resposta ao amor é amar. Então, quanto mais a gente sabe que é amado, mais a gente vai amar. E quanto mais a gente vai amar, mais parecido com a pessoa, o nosso alvo do amor a gente fica. Então, a gente vai se tornando mais e mais semelhante. Aí o corpo ele vai ter que se sujeitar e vai se aproximando, porque a santificação vai ficar nas, ok? Aonde, Alex? Nas 3? Nas 3 esferas. Nas 3 esferas. Então, é lindo a gente pensar nesse processo. E aqui, olha, na ressurreição de Jesus, que a gente já leu quantas vezes? Olha quanto código. Olha quanto código. É o sangue dele que cobre, não é o meu e o seu. O meu e o seu. Gente, a gente podia derramar tudo. Não ia nos esconder da ira de Deus É contra. por isso, Rony, que na hora, quando Pedro fala assim, não, eu morreria pelo Senhor, fala, não vai servir. Tem que ser, tem que ser eu. Não Não tem para onde vai correr. adiantar, não vai adiantar. Tem que ser o sangue perfeito do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Então é o sangue de Jesus que está sobre o propiciatório, que está ali, ó, representado, e os 2 anjos, um na cabeceira e um nos pés. Está aqui representado a arca da aliança, porque Jesus está falando que ele veio para trazer uma nova aliança, mas agora no seu sangue. Está na Bíblia, não estou inventando, está lá. É a nova aliança no sangue. Não é mais uma aliança como Deus fez anteriormente. Nossa, o arco-íris foi uma aliança, a lei foi outra, tiveram várias. Teve a aliança de Abraão, que eu ainda um dia vou trazer para falar um pouquinho sobre essa aliança de Abraão. Gente, tem muito código lá nessa aliança de Abraão. E assim, a gente vê que foram várias alianças, mas essa é definitiva, porque Jesus falou: essa é uma nova aliança no meu sangue. E a testemunha, os testemunhos estavam ali, os 2 anjos, provavelmente numa tábua de. Ângela, você fazendo assim já fica parecendo um Mas representação. os anjos ficam assim, ó, um de frente para o outro. Então, A Bíblia vai fala. vendo, ó. Assim os anjos, né? Vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui. Na verdade, diz que as asas deles se encontram.
Diz que as asas Verdade. dele Então, o que que lembra? O que sempre, que lembra? latitude e longitude, E quando faz assim, a tábua da a tábua da propiciação. propiciação. É, eu vejo em tudo, eu vejo em tudo também, Alex. É lindo isso. Gente, eu tô dando nó na cabeça de vocês ou tá dando para ir? Tá dando para entender aí? É, Me ajuda aí, aqui tá. dedinhos de Bom, fogo. Me vê o ajuda. que está escrito aí, Ângelo. Vê o que elas me escreveram aí. Ela, a Estamos última vez falando que ela aqui, né? escreveu foi o código do tecido foi novo. Tá ok. Não dei nó na Ah, cabeça de ninguém, não, né? Deu para entender, ficou claro. Porque aqui eu tenho que trazer coisa lá de trás para a gente entender o que está acontecendo aqui. não Então ficou a gente muito tem que show. entender a cultura do lenço e a gente tem que entender o que, que são esses dois anjos, essa cena. E além de tudo, aí voltando aqui um pouquinho para cá, mulher, por que choras? Né? Aí o Senhor fala com ela, mas ela não entendeu. E depois ele continua, por que levaram o meu Senhor? E disse, olhou para. Ela viu Jesus atrás dela, mas não reconheceu que era ele. Então, Esse Jesus. aí, que versículo que já que você está aí? Lá No no 11? 14, vou para o 15 agora. É. Aí ele fala, mulher, por que está chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro. Gente, ela não viu que era Jesus. Jesus com certeza estava com o corpo aqui glorificado em toda a sua glória, porque ela não conheceu. E porque na cabeça dela, isso não tinha acontecido, por mais que ela tivesse visto Lázaro, Lázaro ressuscitou com um corpo natural. Ele ressuscitou no mesmo corpo. Jesus não, ele já ressuscitou com um corpo glorificado. É E aquilo que a gente vai ganhar, né? é aquilo que a gente vai ganhar. E eu creio que está Ganhamos um, perto. ganhamos um espírito e vamos ganhar um corpo. Aí é onde entra a alma. A alma nós precisamos alinhar ela. Ela, a alma nós não ganhamos. Nós precisamos ajustar ela mediante o Espírito Santo, junto com o nosso, que torna-se um só, que impulsiona a nossa alma para essa mudança, para esse alinhamento total. Pode continuar. Ganhamos É uma isso nova mesmo? natureza. Nós ganhamos uma nova natureza. Agora, a nossa natureza é de filhos. Nós temos uma natureza de filhos. É essa nova natureza que nos permite ser herdeiros. Só que filhos pequenos não desfrutam de herança, tá? Não herda. Então, quem são os filhos que amadurecem? São os filhos que desenvolvem e que aprendem a crescer na sua alma. Filho pequeno é filho, mas ele não desfruta da herança. Quem desfruta da herança é filho maduro. Pega o código. Vamos lá. É muito E poderoso esse código aí. Está lá em Gálatas ou em Romanos? agora eu não vou lembrar o endereço, mas está na Bíblia. Tá na Depois eu acho e coloco lá. Você que está aí ouvindo, na descrição desse vídeo tem um link para você entrar no Telegram. E lá no Telegram você vai ver tudo isso. Aqui, bem explicadinho, os pontos que você vai ter que ir lá. Então, cai para dentro. Continuando. A gente vai pôr lá. E olha que interessante, quando que ela identificou? Então Jesus a chamou como? Pelo nome, Maria. Jesus chamou ela pelo nome. Aí ela voltando-se exclamou em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. Então, quando Jesus lá em João 10 diz que a ovelha ouve a sua voz e conhece. E também fala que o Senhor nos conhece pelo nosso nome. O Senhor nos conhece pelo nosso nome. Quando Jesus chamou ela pelo nome, ela reconheceu que era Jesus. Então, o nosso nome é o que o Senhor, é o que os nossos pais nos deram, mas nós temos um nome reconhecido também por Jesus, porque Jesus chamou ela pelo nome. E só quando ele chamou ela pelo nome, ela reconheceu. E quando ele chamarmos de novo pelo nome, que não é esse, nós temos um nome, né? Quando ele chamarmos, esse nome é único, e quando ele chamarmos, nós vamos reconhecer que somos nós.
já é, não sei se é lá no julgamento, lá na frente, é, temos um nome que não é esse, e quando ele chamar, nós vamos reconhecer que somos nós. Mas aqui foi pelo nome dela mesmo. Sim, sim, Aqui foi aqui pelo foi. nome dela, mas E fala. ela reconheceu, e ela reconheceu porque a ovelha ouve a voz do seu pastor, reconhece, né? Vamos lá, Ângela, E continuando. reconhece pelo nome, né? E o Senhor nos conhece pelo nome. E isso, então, pode ter quantas ovelhas? Ele sabe o nome de cada uma de nós. Ele nos conhece pelo nosso nome. E hoje eu até falava que eu não gostava do meu nome. Muito tempo eu neguei o meu nome, até descobrir o significado dele. Quando eu descobri o significado, eu falei: não, eu tomo posse do meu nome, porque essa sou eu. Ângela Cristina, mensageira, seguidora de Cristo. Então, Eita, esse nome só. me define. E eu tinha nome quando meus pais namoravam. Então, por mais que eles podem ter planejado, eu já tinha sido planejada, você já tinha sido planejado por Deus, porque fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos elegeu para sermos filhos e sermos conformes à imagem do seu filho, para que ele seja vamos ver lá, o primogênito entre os mortos. É isso que a gente vai ver aqui agora. Vamos lá. No 17 em diante, ele fala: não me segure, porque eu estou ascendendo para o Pai. E Maria Madalena foi: não me segures, porque eu estou indo para o Pai, não, ainda não voltei para o Pai. Mas vai e ao encontrar meus irmãos, dizem: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então, Jesus estava indo para o Pai, mas dizendo: olha, agora ele é o meu Pai e o seu Pai. Ele é o meu Deus, mas ele é o nosso Deus. Então, Jesus veio em João 3, hoje fizeram uma pergunta sobre João 3. Então, eu vou falar sobre o João 3,16. Fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá, Deus deu o Filho unigênito, mas quando ele ressuscita como primogênito, o primeiro entre muitos. Então, ele é o nosso, vamos dizer assim, o primogênito é o irmão mais velho. Então, ele é o nosso primogênito, é o primeiro filho. Primogênito é o primeiro filho, E não o o único primogênito, mais. e ele herda a metade, né? E nós herdamos a outra metade. Na verdade, a Bíblia há uma identificação, porque nós somos um só com Cristo. Efésios fala que ele é a cabeça e nós somos o corpo. Isso quer dizer que nós herdamos tudo. Quer dizer que nós somos um com ele. Apesar de sermos muitos, somos um com ele. São coisas que só se explicam quando nós cremos pela fé e entendendo o que a palavra de Deus nos diz, porque nós somos o corpo. Se não tem como separar. Se você vê meu rosto, você vai saber que é a Ângela. Se você vê quem me conhece mais, se me vê o corpo, vai saber que é a Ângela. Então, eu continuo sendo a Ângela. Se você vê só a cabeça ou se você vê o corpo. Eu não separo, eu continuo sendo a Ângela. Então, quando Efésios diz que ele é a cabeça, ele é o cabeça, e nós somos o corpo, a igreja santa, imaculada, viva, não é uma igreja de placas, não é uma igreja de nomes, é uma igreja que é a escolhida, é a noiva. Então, por que a gente aqui não fala de placas? Porque a noiva, corpo, não tem nome, só tem a identificação com Cristo, cristãos, cristianos, pequenos cristos. O do caminho. Os do caminho, eles eram os do caminho, eles não sabiam como chamar eles. Então Estou chamavam aprendendo, do hein? caminho. Pegou essa, né, Alex? Atos 11, 26 foi a primeira vez que os discípulos, aqueles seguidores de Jesus, foram chamados de cristão. No original, cristianos, que são pequenos cristos, ou
semelhantes a Cristo. É isso que nós somos, é isso que o corpo de Cristo é, essa identificação com Cristo. Quando a gente se identifica com Ele, nós somos um com Ele. Então, isso é profundo demais. Gálatas Gálatas 4:10, somos herdeiros. Obrigada, Zanuzzi. Gálatas 4:10, nós somos herdeiros com Ele, nós somos herdeiros das bênçãos, todas as bênçãos que foram destinadas a Abraão. Abraão veio antes da lei, tá? Então, todas as bênçãos daquela aliança que eu gosto tanto, ela é nossa pela fé. Então, pela fé em Cristo. Isso é maravilhoso. E aí, de novo, a mulher saiu correndo e foi contar para eles. E depois, ao entardecer do primeiro dia, eles estavam de novo da onde? Do primeiro dia. Ao entardecer primeiro. daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas. Gente, a comunhão em casa, de portas fechadas, essa comunhão que a gente está vivendo aqui, ela existe desde a época de Cristo. Jesus deixou isso. E por medo das autoridades, Jesus apareceu no meio deles. E Jesus tinha um corpo, porque ele deixou, né, Tomé tocar nele. Ele tinha um corpo. Depois a gente vai ver que ele comeu com eles, ele comeu com os discípulos, né, do caminho de Emaús. Ele partiu o pão, depois sumiu. Ele comeu na praia, quando tem a pesca. Isso está no paralelo dos outros evangelhos, mas ao mesmo tempo ele passou a porta, passou a parede. Não tem essa dimensão do nosso Cronos. Ele está no Kairos o tempo todo, né, Alex? O tempo todo. O tempo todo E no a nossa Kairos. mente é do Kairos também. O que Não é por impede a nada gente que nosso, de viver, não é né? por nada que o nosso cérebro é atemporal. Nosso cérebro é atemporal, assim como Deus é atemporal. A gente só não, com esse corpo aqui, a gente só não passa paredes ainda, mas a gente vai um dia receber um É, corpo. mas nós temos um sensor que capta o Kairos e a gente consegue ver a outra dimensão. Amém. E olha que interessante, a gente sempre fala sobre isso aqui. Nós estamos em lugares diferentes. Hoje, as pessoas dos outros países não entraram, mas nós temos aqui Inglaterra, Alemanha, Itália, Portugal, Bélgica, Estados Unidos, Brasil, que somos nós, está faltando 2 que eu não vou lembrar, porque já éramos em 9. Então, temos 9 países que já fazem parte, que já passam, ou não todos os dias, porque às vezes as pessoas não podem todos os dias, mas já estão aqui. E quando a gente está aqui, é como se todo mundo estivesse na mesma sala, na sala da casa do Pai, desfrutando desse amor gostoso da casa do Pai. Então, a gente vê que não tem distância, né? No Não. espiritual não tem distância. No espiritual a gente se conecta e não há distância. A maioria de vocês, na maioria, todos vocês eu não conheço pessoalmente. As Anus eu conheço há mais tempo já de outro curso, mas eu não conheço nenhum de vocês pessoalmente, mas eu sinto que eu já conheço vocês há muito tempo. E a Bia, você não se encontrou com a Bia lá na igreja Não, a ainda? gente descobriu que era da mesma igreja aqui. Mas não assistiu nenhum culto junto. Não, Ei, não, olha o que o pai faz. Estamos todos aqui, né? Nós vamos nos encontrar agora. Mas é muito lindo, porque a gente se sente parte desse corpo. A gente faz parte desse corpo, não tem distância aqui. É muito legal. gostoso a gente estar aqui. Você que está ouvindo é muito bem-vindo para estar aqui conosco, muito bem-vindo para fazer parte da casa do Pai, para vir através de Jesus, através do crer em Jesus, estar aqui conosco e desfrutar desse amor da casa do Pai e dos irmãos, porque aqui É não tem igual, distância. é igual ontem, Ângela. Ontem a gente entrou, a Janaína entrou, mas ela estava meio triste e não sei se você viu ela comentando lá no grupo hoje. Não E vi. Hoje quando, eu não vi nada. quando a gente saiu, ela estava uma outra pessoa. Então, tipo assim, essa sala aqui é do Kairos. Eu já vi milagres nessa sala, Eu literalmente. também.
Então, eu já vi milagres acontecer nessa sala. E Eu sou testemunha ocular. o Alex estava em todos eles, né, Alex? Isso é bênção demais. E é muito bom, porque aqui, quando Jesus vem e ele fala, e ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, eles receberam o Espírito Santo aqui, mas estava faltando algo mais depois, lá, que a gente vai ver em Atos depois, se a gente for estudar Atos. Mas ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. E aí depois a gente vê que Tomé questionou. Mas eu sei, antes eu via esse questionamento de Tomé como Jesus tivesse ficado bravo, porque antes, há muito tempo atrás, eu via um Deus irado, eu via um Deus bravo, um Deus punitivo. Hoje eu só consigo enxergar um Deus de amor, um Jesus de amor, um olhar de amor, o mesmo olhar de amor que eu vi ele lançar para Pedro, eu vejo esse olhar de amor aqui com Tomé. Eu não vejo um Jesus punitivo, um Jesus aqui bravo com Tomé. Os nossos questionamentos, ele nos entende. Tem um salmo que fala que ele nos conhece por dentro, ele sabe que nós somos pó. E eu sempre falo aqui que, gente, o único que podia me rejeitar, porque me conhece em essência, me conhece por dentro, me conhece nas horas que eu estou bem, nas horas que eu não estou, eu falo que conhece as TPMs da vida. O único que podia me rejeitar escolheu me fazer livre. Escolheu me fazer livre. Então, quem mais pode me rejeitar? Se o único que tinha o direito, que poderia me rejeitar, escolheu me fazer livre. Então, eu não tenho medo de ser rejeitado por pessoas ou não ser aceita por pessoas, porque eu fui aceita por aquele que me amou, morreu por mim, que é a maior prova de amor do que alguém morrer por você. João 5,8 fala que Deus provou o seu amor por nós, dando Jesus para morrer no nosso lugar. Então, às vezes a gente vê as mulheres, né? Principalmente, isso é coisa muito de mulher, né? Ai, prova de amor. Ou, hoje em dia, se bem, hoje em dia tem muito óbvio, né? Prova de amor. Você quer prova de amor? Olha para a cruz. Não existe maior prova de amor do que essa. O amor de Deus, o amor de Jesus foi provado lá, por você e por mim. Então, para de querer ficar tendo a prova de amor de pessoas. A prova de amor de Deus, de Jesus, é muito maior. Ô, Ângela, esse detalhe que você deu de Tomé só me deixa mais claro a nossa deficiência na nossa alma. Porque olha só, que nem você falou, antes eu olhava e eu avistava um Deus bravo, né? Então, olha só, Tô tentando tirar a isso, tomada aqui. tá, isso para a gente hoje, o que acontece? A gente está vendo o quê? Nós mesmos. É o Como? espelho. Nessa atitude. Então, tipo, ele não tem nada a ver com a história. Essa é a realidade nossa. É aquele sentimento que nós sentimos do outro. Aquele sentimento negativo que sentimos do outro. Não é o outro. Somos nós. E sabendo disso, a gente consegue mudar isso aí. Então, é que nem você falou. Antes, eu via ele diferente. Tipo, que nem você citou aí, né? Bravo. Mas, na realidade, essa bravura, não bravura, essa brabeza, é essa a palavra? Essa ira, sei lá o quê, Essa ira era sua. era minha. Você sabe que hoje nós falamos sobre isso um pouco antes de abrir a sala, eu estava em outra reunião, a gente falou exatamente disso. O que a gente vê no outro espelha o que está dentro de nós. Então, você sabe que eu fui atraída por uma frase que eu nunca mais esqueci. Se aquilo que te irrita te prende. Então, Faz sentido. eu fui atraída por essa frase que eu falava assim, caramba, como? Que pode, o que me irrita me prende. Aí a irritação que eu fiquei na época, né? A irritada em pessoa. E eu falava assim, como que me prende, me irrita? E isso me prendeu e me fez entender muita coisa. E hoje na reunião eu dei risada, porque no final eu consegui entender uma coisa
Aí eu falei, ó, agora eu peguei, porque quando a pessoa falou alguma coisa, me remeteu, por que que me irritava ou não me causava uma estranheza? Por quê? Refletia algo que estava dentro de mim, não É do muito outro. fácil. E Então, isso que você falou é muito claro. Então é muito. então, quando a gente olha para um Jesus irado, né, com Tomé, né, aquela coisa de, ai, como pode? Tomé não teve fé. Gente, Tomé é humano. Ele fez um questionamento, como eu brinco que eu tenho minhas DRs com Deus às vezes. O Bruno falou que DR lá quer dizer outra coisa, né? Mas às vezes a gente tem e o Senhor nos entende. É a mesma coisa que a gente vê um filho, eu não tenho, mas quem tem sabe quando um filho tá, às vezes tem aquele momento, sim, e o pai com todo o amor vai lá e fala e faz, às vezes tem que dar uma dura, às vezes fala, mas nunca vai ser sem amor. Então, Jesus, até a Zanos escreveu aqui, é porque a graça nos foi revelada, Jesus é amor puro, ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. É lindo, porque ele morreu por quem não merece. Tem um versículo que fala que Deus justifica o ímpio. Se você se acha justo, para que justificação? Então, Né? é só para quem entendeu que precisa da justiça de Cristo. Você cumpre com a lei, para que você quer? Então, a justiça é para quem não merece. Né? A justificação de Deus é para quem não merece. De Cristo, porque é amor puro. Então, quando a gente vê Jesus se dirigindo aqui a Tomé, eu consigo ver hoje o olhar de amor de Jesus. Falando, Tomé, porque depois de 8 dias, a gente vê que aqui foi sempre no primeiro dia, né? O primeiro dia ele ressuscitou, depois 8 dias ele voltou, ele se apresentou. Depois Tomé não estava. E ele falou: eu só vou crer se eu ver. E aí, depois de 8 dias, Jesus voltou e se dirigiu diretamente a Tomé. A paz seja convosco. Vem aqui, põe a sua mão, põe o seu dedo na marca do cravo, põe a sua mão do meu lado, porque é onde foi perfurado e saiu o sangue que não parava de verter, né, que a gente já falou. E aí ele fala: agora não sejas incrédulo, mas crente. Aqui ele não está dando uma bronca de falar, não, fala agora você não precisa mais ser incrédulo. Agora você pode crer. Agora creia, porque você pôs a mão. Agora, mais bem-aventurados são aqueles que vão crer sem nunca ter me visto. Que somos? Ó, quem são, né, Alex? Ó, somos nós. Nós somos chamados mais bem-aventurados. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós cremos. Aí, se você falar, Angela, você viu? Não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé, com os olhos espirituais, sim, porque a gente consegue ver Jesus em todas as coisas e a gente vê o amor nos olhos, a gente vê Jesus quando a gente olha para o Alex sendo Jesus, para a Zanuse sendo Jesus, para a Luísa, a Bia sendo Jesus, sendo como Jesus. Mas Deus pode nos permitir ver também com os olhos espirituais. Pode acontecer. Você pode pedir ou não essa experiência para Deus. Nós temos as ferramentas, tá? Tudo aí. E depois termina nesse e volta para aquele que o Alex começou, que é falando que isso está escrito para que a gente creia, mas tem muito mais coisa que Jesus fez e que não está escrito, mas que a gente pode desfrutar desse Jesus, desse amor maravilhoso, pelo que está aqui. E quando Jesus declara paz seja convosco, essa palavra no original é eirene. Eirene é essa paz que Jesus declara. Eirene quer dizer ausência de devastação, tranquilidade, segurança em meio à guerra.
Então, quando está tudo em guerra, o eirene quer dizer que aonde você está tem ausência de guerra, tem paz, tranquilidade e segurança. Essa palavra paz que Jesus declara aqui, ela é profunda, porque ela quando você quiser lembrar disso, lembra de eirene, é ausência de guerra. Como que se escreve? Eirene, Normal? com E-I. E-I-R-E-N-E. Eirene, ausência de devastação, ausência de guerra. Essa era uma palavra para tempos, para situação de paz em meio à guerra. Então, nós vivemos sempre em meio ao caos, em meio à guerra, mas lá fora. Então, quando a gente ouve falar de tantas coisas ruins, mas a gente tem que pedir mesmo e desfrutar desse eirene. Jesus declarou: a paz esteja convosco. Então, eu também declaro essa paz sobre vocês, sobre todo mundo que está ouvindo, aqui ou depois. A paz esteja convosco. Então, a paz seja convosco, esteja convosco. Essa paz que excede todo o entendimento, como Filipenses fala, é uma paz que excede o entendimento. No nosso entendimento humano não entende. Como pode, em meio ao caos, em meio à guerra, a gente estar nessa paz, nessa eirene, que é ausência de guerra. É como se a guerra não existisse. Só existe tranquilidade e segurança. É um caminho que leva à paz. Não é lindo, gente? Quando a gente começa a entender os significados, as coisas da... É muito. Assim, eu vibro quando eu começo a entender quão profundo é isso. E eu falo, eu só estou gatinhando, tá? Eu tenho muito para aprender ainda. Eu estou gatinhando, eu quero muito mais. E quanto mais eu aprendo, mais eu quero. Quanto mais eu quero, mais eu aprendo. Então, lembra do Eu tô Tostines? aqui. Lembra do Tostines? Por que Tostines é fresquinho? Porque vende mais ou porque é mais fresquinho? Ou vende mais porque é mais fresquinho? Eu sempre lembro disso, porque uma coisa chama a outra, não tem. Quanto mais eu amo, mais eu quero aprender. Quanto mais eu aprendo, mais eu quero, eu mais amo. Então vai. Uma coisa puxa a outra. Quanto mais próximo você quer estar, mais amor tem, mais torna-se um só, mais segredo você sabe, e assim vai. E estamos terminando esse livro, falta um capítulo. Aí já temos que ver o próximo, porque, gente, eu lembro quando eu sugeri para estudar João, eles falaram, mas João é um livro pequenininho. Já foram mais de 40 estudos sobre João. Pode ser que. Será que o Julimar consegue terminar amanhã? Ou você que vai terminar amanhã? Não, eu não consigo entrar amanhã, não, porque sexta eu tenho compromisso, é Julimar mesmo. Mas se não terminar amanhã, sexta-feira termina. Certo? Sexta-feira, essa semana a gente termina aí esse livro. E Semana que vem tem livro novo. livro Qual novo, escolhe? vamos ver qual será. Eu gosto muito de alguns livros, na sequência eu gostaria muito, mas assim, Vai tem, ficar aí. tem uma gestão aí que decide, que a gente decide junto lá, mas é muito bom, porque sim, a gente sempre está falando, pensando no que é melhor, pensando no maior crescimento, e eu creio, gente, que a gente está muito próximo de ver Jesus de novo, porque aquele que deixou o lenço dobrado, ele falou: eu vou voltar. E eu creio que está muito próximo desse dia. Então, não perca tempo, não deixe para depois, porque a vida é um sopro. Então, a gente olha, um dia a gente vê. Estamos em maio. O ano começou outro dia, estamos em maio. Então, você vai esperar o quê para tomar a sua decisão? Ninguém está convidando você para tomar decisão por igreja, a gente está sempre anunciando Cristo. Isso você pode fazer na sua casa. Um dia eu estava falando
Ai, o frentista do posto, eu passei a abastecer meu carro e eu falando de Jesus para ele, e ele falou: "Ah, mas na minha casa todo mundo é, tipo, ixi, não quero isso aí não, porque na minha casa todo mundo é". Aí eu comecei a falar do amor de Jesus, eu falo desse Jesus sem placa, só que só quer te amar, que te ama e que deu a vida dele por você. E aí ele falou para mim assim: "Esse Jesus aí eu quero. Esse Jesus eu quero". Então, que você queira esse Jesus também, porque muitas vezes nos apresentaram um Jesus deformado, uma deformado por religião, deformado por lideranças, mas eu vejo hoje a gente tem que apresentar um Jesus que está livre disso, livre de religiosidade, livre de placas, mas Jesus. Aqui a gente está fazendo isso, apresentando Jesus, estudando com vocês Jesus, porque esse Jesus as pessoas querem. Por que as pessoas às vezes falam que não querem Jesus? Porque não conhecem esse Jesus. Então, se você está ouvindo e você gostou, você quer esse Jesus, qualquer lugar você pode fazer isso. Reconhecer. Eu sempre falo que a gente pode trocar de lugar com ele. É olhar para a cruz e ver que ele é o Cordeiro e colocar como um símbolo, colocar as nossas mãos na cruz. Não estou falando para você procurar uma cruz, é aqui, como se eu tivesse com a cruz na minha frente, eu estou tocando nela, tocando em Jesus, transferindo tudo aquilo que eu tenho de pecado dentro de mim, ou que eu reconheço a minha indignidade, eu transfiro para Jesus. Só que ele é o Cordeiro Santo e Justo de Deus, e ele vai transferir toda a justiça dele para mim. Então eu posso fazer isso numa oração. Senhor, eu reconheço que eu sou pecadora, que eu não sou merecedora, que eu pequei, eu errei. Então, eu entrego a minha vida a ti e eu quero receber a sua justiça. Eu entrego o meu pecado ao Senhor e quero receber a sua justiça. Se você fizer essa oração simples, mas de coração sincero, convidando Jesus para vir morar no seu coração e ser agora o Senhor da sua vida, isso acontece instantaneamente. E a Bíblia diz que você recebe o selo do Espírito Santo, o selo que agora você é filho. E agora você tem que começar a buscar, estudar, para conhecer mais quem você é, quem você passou a ser. E aonde que você vai descobrir isso? Na palavra de Deus, que vai mostrar o quão amado você é e desejado pelo Senhor. Então, se você está ouvindo isso, ou se você ainda não fez essa oração, faça. Como eu falei para o frentista que estava trabalhando, ele falou, mas eu não estou em casa agora. Eu falei, vai no banheiro. O banheiro é o único lugar que todo mundo pode ir sozinho, que ninguém vai entrar com você junto, a não ser que tenha criança que vai entrar junto. Mas banheiro é o lugar que você tem privacidade. Mas eu vou orar no banheiro, Ângela. Pode orar no banheiro, o Senhor não se importa. Ele não se importa com isso. Então, se você não tem aonde fazer essa oração, vai para o banheiro, procura um banheiro, procura ir no banheiro e esse tempo que você tem sozinho, faz essa oração de entrega da sua vida para Ele, convida Jesus para morar no seu coração. Esse tempo está cada dia sendo mais abreviado, a gente vê por tudo que tem acontecido e Ele dobrou o lençol, Ele vai voltar. Então, Ele deixou essa certeza para a gente, escrita na palavra. Então, eu convido você a fazer essa entrega e convido você também que está ouvindo depois a vir estar aqui conosco. Se você ainda não sabe como, o Alex vai explicar e depois a gente já vai para encerrar, porque passamos aqui um pouquinho do horário. Vai lá, Alex. Exatamente. Então, você que está aí e quer entrar, quer participar, quer se envolver mais, quer aprender mais, na descrição desse vídeo, ali está o link para você clicar e cair para o nosso grupo do Telegram. Lá, o que acontece nesse grupo? Lá você vai ter vários códigos que vai ser colocado lá, textos bíblicos, referências para você ir lá, para você estudar, enfim. E todos os dias, de segunda a sexta, é colocado o link dessa sala do Zoom para que venhamos entrar, participar, edificar, se alegrar, aprender, se juntar com Cristo, edificar nosso espírito, etc, 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 etc. Então, como
as três esferas as dimensões são todas, cai para dentro, não perde tempo. E aí a gente vai estar apresentando também a toda a galera, cada um dos pedidos que aqui é colocado, você pode colocar seu pedido. Ah, eu não estou lá, mas eu queria colocar o pedido. Põe na descrição do vídeo aí o seu pedido, que nós vamos estar orando também, não é isso, né? Isso aí. E para encerrar, a gente vai fazer uma oração também. E vai ser um prazer orar pelo seu pedido. Se você quiser também deixar o seu pedido aí no YouTube, pode deixar. E vai ser um prazer. Essa semana nós tivemos uma pessoa que veio para se juntar conosco e tá sendo muito gostoso porque ouviu a mensagem. E se você gostou, se ela fez sentido na sua vida, manda para alguém que você ama e que você sabe que precisa ouvir. Porque aqui a gente está fazendo um tempo e pregando o Jesus da Bíblia, o Jesus de Gênesis, Apocalipse, Jesus, sempre. Vamos orar então. Vamos orar. Papai querido, nós te louvamos porque podemos te chamar de Pai, de Abba, porque Jesus morreu e ressuscitou no nosso lugar e ele foi para o Pai dele, para o nosso Pai, porque o Senhor nos fez um com ele. Isso é maravilhoso, porque o Senhor é o nosso Deus, ao mesmo tempo é o nosso Abba, é o nosso amigo, Senhor, o nosso conforto, socorro, sempre presente. Quantos nomes nós podemos chamar e quanta gratidão há nos nossos corações para saber que o Senhor está conosco em todos os momentos, que o Senhor já nos aceitou, que o Senhor já nos escolheu, já nos aceitou, porque o Senhor podia nos condenar sim, mas o Senhor escolheu nos fazer livres. O Senhor nos aceitou e nos ama tanto que o Senhor nos aperfeiçoa todos os dias. Obrigada pela tua palavra que já deixou tanta certeza que o Senhor vai voltar e já deixou tanta certeza que o Senhor é a propiciação. Jesus pagou o preço por nós, esse resgate maravilhoso. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo de estudo. Obrigada por esse grupo, pelo código que realmente se comprometeu a estar estudando a tua palavra. Obrigada porque o Senhor tem levantado pessoas aqui. E eu sei que muitas outras ainda se levantarão, porque o Senhor tem despertado pessoas, Senhor. Obrigada, porque o Senhor tem levantado também pessoas para estarem orando por aquela lista que nós te agradecemos, porque o Senhor já tem respondido todas elas, nós já temos visto respostas, milagres. Pai, nós vemos tão claro como o Senhor tem operado e atuado. Eu te louvo por aqueles que vão ouvir essa mensagem depois também, que a sua vida também seja impactada e alcançada por esse amor que nós sentimos aqui. Senhor, nós entregamos todos os pedidos também à vida da Zanuse, está em recuperação. Nós cremos que ela já se recuperou, que já passou esse tempo do Covid, mas ela tem a saúde conquistada por Cristo na cruz, assim como todas as pessoas que estão acometidas de problemas de saúde, ao olhar para a cruz, nós vemos que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, e nas duas esferas, porque o espírito está pronto, mas ele levou as enfermidades da nossa alma e do nosso corpo, trazendo a cura, porque Jesus é a nossa cura para todas as áreas da nossa vida. Senhor, nós te louvamos e já te agradecemos por todos os pedidos e por todas as respostas que o Senhor já nos deu. Que o Senhor nos dê agora uma boa noite de sono, que seja de descanso para o nosso físico, para a nossa alma e para o nosso espírito, e que o nosso espírito se conecte ao teu espírito e o Senhor nos ensine todas as coisas, mesmo enquanto dormimos, porque a tua palavra nos garante que nós podemos deitar e dormir, porque o Senhor cuida de nós e o Senhor trabalha enquanto nós esperamos e o Senhor opera enquanto nós dormimos e descansamos em Ti. Então nós já te louvamos e te agradecemos por esse amor que é tão grande, que não cabe em nós, então ele precisa ser derramado no outro, no próximo, para que os outros vejam a multiforme sabedoria
de Cristo, a multiforme forma e sabedoria de Deus, em nós e através de nós, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Então, te Ah, esperamos aqui no próximo estudo. Amém? verdade. Um abraço para todos Um e abraço. até amanhã. Até amanhã.